Olá, boa tarde. Hoje, dia 12 de maio, Dia das Mães. A primeira coisa antes de começar esse vídeo é felicitar as mães. As mães é um dia especial, né? Dizem que todos os dias é Dia das Mães, e realmente. Dizem também, ainda hoje acabei de ler, que seria uma data comercial. Outras também são, mas eu acho válido. Então, é um momento de felicitar as mães. E inclusive aquelas que já se foram, também pensar nelas, sabe? Eu gostaria de ter minha esposa gostaria de ter, a mãe dela aqui também, né? Mas elas já estão em outro plano e possivelmente, quem sabe, até zelando por nós. Eu acho válido. Então, os meus cumprimentos pessoais a todas as mães. Bom, o motivo deste e-mail, esse aqui é o 15º e-mail. Eu, sinceramente, não ia mais fazer nenhum vídeo, porque é mão de obra, são poucas as visualizações, levando em consideração outros vídeos que não significam nada e que às vezes possuem milhares de visualizações. O nome que eu tenho e que me prestigiou é o Penha. Espero que num futuro ele também assista esse vídeo. Inicialmente, como não poderia deixar de ser, a minha ideia é falar um pouco sobre a arritmia, né? E, inclusive, eu fico até, de uma certa forma, sabe, perplexo, porque num passado não muito distante eu li a respeito, né, em fórum, de pessoas que estavam assim desesperadas, procurando uma forma de resolverem o problema da arritmia. Mas os meus vídeos não têm influenciado muito nesse sentido. Tirando Penha, praticamente, que entrou já em contato comigo mais de uma vez, parece que está tudo muito bem. Parece que o pessoal está resolvendo seus problemas, eu espero que sim. Mas, mesmo assim, mesmo que estejam resolvendo, acho que seria útil, né? É interessante, né? Trocar ideias, né? Trocar algumas ideias a respeito, né? Para se saber o que estão fazendo, no meu caso, o que eu estou fazendo, inclusive essas pessoas saberem. Por exemplo, no momento, eu deixei de tomar o cloreto de magnésio. Não estou tomando o cloreto de magnésio já faz um tempinho, 2 meses mais ou menos. E por que não? Porque, sei, eu acho que não deixou de fazer, de cumprir aquilo que eu esperava. Mas eu coloquei no lugar o Dimalato, manipulado aqui numa farmácia, que eu confio, e estou tomando o Dimalato juntamente com a esposa. E eu acrescentei agora também o Creonato de magnésio. E a função do Trionato é para ver se ele age positivamente num cérebro de 82 anos. Quando eu falo agir positivamente, melhorar o cérebro, sabe? Na questão de ansiedade e depressão. Dizem que estudos aí
indicam que esse tipo de magnésio, né, o trionato, ele é muito absorvido pelo cérebro e inclusive está sendo usado para lá fora, para problemas cerebrais graves, e inclusive até epilepsia, Alzheimer, né? Mas eu não sou médico, então eu estou fazendo uma experiência comigo, para ver se melhora. No momento eu não estou às mil maravilhas, mas eu estou razoavelmente bem, né? Fora isso, eu adicionei alguns medicamentos que eu já cheguei a usar no passado, homeopáticos. Inclusive, eu até sugiro para que pessoas que estejam passando por problemas homeopáticos, aliás, problemas de arritmia, procurarem também a homeopatia, né? Para verem se, para ver se conseguem um resultado positivo, né? Eu estou tomando, né, alguns medicamentos, mais tarde, mais para o futuro poderei até descrever, mas eu inclusive insisto em que seria interessante aquele que está sofrendo de arritmia e sem um resultado positivo, procurarem um bom homeopata, né? E inclusive um bom homeopata que também tenha conhecimento sobre a acupuntura, e tentar. Eu acho que vale a pena, né? Não ficar apenas nos medicamentos alopatas, né? Se a medicação alopata está funcionando bem, para que mexer? É aquilo que se diz, né? Time que está ganhando não se mexe. Eu estou falando para casos em que a resposta não está sendo satisfatória. Como no meu caso, a medicação alopata que eu tenho tomado, tenho tomado, não está me trazendo aquilo que eu esperava, não é? Então, esse aqui é o meu recado em relação à homeopatia, aliás, à arritmia, né? Voltando novamente a sugerir que procurem, no caso, um médico homeopata que possa tratar. Agora fica na condição, na consciência, né? E no bolso também de cada um, né? Embora tenham planos agora de saúde que ofereçam médicos homeopatas, eu acho que é interessante. E na rede pública também existem hospitais que possuem a possibilidade de tratamento homeopata. Um deles aqui em São Paulo é o Hospital São Paulo. Eu mesmo cheguei a fazer um monte cheguei a fazer tratamento de acupuntura por vários meses, né? Naquele momento não era exatamente arritmia, era apenas depressão. Mas eu acho que vale a pena. Agora, a outra questão que eu queria abordar de forma rápida, muito embora não seja da minha, mas vou falar, é a questão desse nosso pobre Brasil varonil, né? Eu, no passado, por ocasião das eleições, deixei claro que não votei nos dois candidatos que ficaram para a segunda fase das eleições. Não votei.
eu votei num outro candidato esperando que ele conseguisse. Achei que, por ser mais de centro, seria o mais indicado para esse país. Mas não deu, o Jair Bolsonaro assumiu, e eu, inclusive, deixei claro que jamais votaria nele. E pelo histórico dele como deputado, né? Pela forma dele ser. E, inclusive, jamais poderia votar em alguém que desrespeitou mulheres, inclusive o próprio parlamento, mesmo que não gostasse, mesmo que fosse, né? Devia ter agido de forma mais, né? Diferente, né? Mais educada, inclusive, né? Mesmo se tivesse sido agredido. Para isso existem recursos da própria casa, né? Para tratar esse tipo de coisa. Bom, a outra coisa que eu achei um absurdo, ele ter elogiado, isso aí eu vi, eu assisti numa sessão, ele enaltecer a figura do Coronel Lustra, né? Que foi um torturador. Foi um torturador. Achei um absurdo. E apoiado, né, por alguns. Também, outras coisas mais, né, que aconteceram. Bom, mas ele assumiu. E quando ele assumiu, eu, sinceramente, torci para que desse certo. Torci muito para que desse certo. Eu gostaria, neste momento, depois de mais de 100 dias de governo, chegar e falar, olha, se ele se candidatar à reeleição, eu vou votar nele, esquecendo o passado. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E por razões. Até agora, nada aconteceu. Na minha opinião, nada aconteceu. É problema dele em relação ao Congresso, né? A falta de uma articulação adequada, né? Um chefe da Casa Civil que, na minha opinião, deixa a desejar. E a influência dos filhos no governo, eu até fico pensando naquele que é vereador, se ele não seria mais útil no Rio de Janeiro do que estar assessorando, participando, entre aspas, do governo como se fosse um ministro. Como se fosse um ministro. E por aí vai. Agora a questão, por exemplo, da educação. O que está acontecendo com o Ministério da Educação? Né? Aconteceu e está acontecendo ainda. Né? Um ministério importantíssimo para quem realmente diz amar o Brasil, mas que, infelizmente, me parece que um ministério que, de repente, acha que filosofia, as matérias humanas não têm sentido, o que pode se esperar? O que pode se esperar? Por acaso, eles têm conhecimento da importância dessas matérias? Que elas estão ligadas à memória da nação? Aliás, diga-se de passagem, isso aí é um problema um tanto antigo. Eu dava aula de história e na rede pública. E em determinado momento, lá pelos anos de 1998, por aí, eu resolvi desistir. E por quê? Porque a matéria de história, geografia, deixaram de ter, reduziram as aulas e deixaram de ter a importância que tinham, a ponto de
Um aluno, para ser, para repetir em história, ele teria que forçosamente repetir em português. Não é? Agora, o que tem que ver uma coisa com a outra? Realmente, um aluno, para estudar história, ele precisa saber ler, ele precisa saber escrever. Mas isso não quer dizer que ele que uma coisa seja tão ligada à outra para que tal fato acontecesse. Não é? E eu acabei, inclusive, desistindo de dar aula. E um dos motivos foi esse. Não é? Porque eu acho que uma coisa não tem a ver com outra. São matérias independentes. Então, só que agora a coisa está se tornando a nível de ministério. Deixar, por exemplo, as matérias de humanas, né? Filosofia, né? Por simplesmente, quem sabe até tirá-las do currículo de matérias. Eu acho que não se justifica. A outra coisa que eu queria falar, por exemplo, de outras coisas, mas uma outra coisa me chama muito a atenção e que está, por exemplo, na mídia todos os dias, é a questão das armas. Eu sou contra a arma. Eu sou contra. Muito embora eu já tenha passado pelo fascínio das armas. Quando mais jovem, quando havia mais liberalidade em relação às armas, eu me lembro que eu ia até a cidade aqui, São Paulo, aqui no centro da cidade, na Avenida São João, tinha, se não me falha a memória, o Gaúcho, uma coisa assim. Então eu olhava assim na vitrina e via aquela quantidade enorme de armas, né? De vários tipos, etc., né? Marcas. E eu olhava aquilo lá. Eu mesmo cheguei a ter contato com arma, cheguei a atirar, quando servi o governo, e posteriormente num estande de tiro, na casa de um amigo, de uma pessoa conhecida que eu há muitos anos atrás eu tive, e que o pessoal ia lá, era um lugar muito amplo, né? Então tinha lá um local para se levar armas e dar tiro, não é? Eu cheguei a fazer isso. Agora, eu não acho que a arma resolva o problema. Eu não acho que a população armada vai resolver o problema. E sobre isso, inclusive, recentemente, eu tive uma conversa com um médico, uma pessoa que eu conheci, numa loja de aquário. Ele, conversando, falou assim, eu vim de um clube de tiro. Aí eu me interessei pela conversa, fiquei conversando com ele. E ele falou, né, que ele tinha várias armas em casa, que ele gostava, tudo mais. Que a esposa dele também atirava, tudo, né? É um gosto. É um gosto. Tudo bem. E ele falou, não, ele disse que a arma era a segurança. Ele achava que a arma era a segurança. Eu, inclusive, nesse momento, falei assim, olha, vai me desculpar, mas eu não concordo. Que uma coisa é atirar no alvo imóvel, num clube de tiro, enfim. E a outra coisa é levantar o cano de uma arma e atirar em alguém. São coisas bem distintas. E o cidadão comum, tirando aqueles que realmente fazem, os policiais militares, etc., né? Que são preparados psicologicamente para isso,
O cidadão comum, ele não tem esse preparo. E eu já soube de caso em que o sujeito morreu, porque o bandido atirou. E o sujeito não fez uso da arma, e estava armado. E não era policial. Eu já soube de caso assim. O bandido, quando sai de casa, ele sai para empreitada. Inclusive até para morrer, se for o caso. Mas ele acha que ele vai matar. Se for o caso, ele mata. Imagine, por exemplo, agora, o bandido entrar numa casa e, além do dinheiro que ele vai pedir, né? Onde está o cofre? Onde está o dinheiro? Ele chega e diga, onde está a arma? E a pessoa não tem. E, de repente, ele não acreditar. Ah, porque tem arma, eu quero a arma, eu quero a arma. E aí, diante do não, ele vier a fazer uma besteira. Porque ele fala assim, eu prefiro atirar e evitar que tenha uma arma depois que eu sair daqui para me alcançar. E ele vai e atira. Não concordo com pais que levam filhos para estande de tiro. Levem para uma academia. Levem para uma academia para praticar esporte. Eu acho que isso é uma coisa importante. Levem para um clube para praticar esporte. Não concordo, eu jamais levaria meu filho para um estande de tiro. Jamais. Jamais. Acho um verdadeiro absurdo um pai e uma ministra agora dizer que não, que ela estava de acordo, desde que o pai do jovem concordasse que o filho pegasse uma arma para dar tiro. Eu acho que ela devia cuidar de outras coisas muito mais importantes dentro da sua área. A arma não serve para ninguém. A arma tem que ser destinada às pessoas certas, aqueles que foram treinados para isso, que são os policiais civis e militares, que o nosso querido e amado presidente fala assim, olha, eu vou investir na segurança, um novo armamento, novos equipamentos, eu vou importar equipamentos de Israel que identificam bandido. Tudo bem que ele fizesse isso aí. Agora, fazer o que ele se pretende fazer, eu sinceramente não concordo. Eu poderia ficar aqui ainda mais tempo, já temos quase 24 minutos, né? Eu acho que já é bom tempo para eu estar desligando. Eu lamento profundamente, eu gostaria de, nesse momento, sinceramente, chegar e dizer, olha, eu me arrependo, olha, o governo do Jair Bolsonaro, estou acreditando que vai dar certo. E até agora não tem nada. E não venham me dizer que eu sou comunista de esquerda, porque eu tenho uma camisa vermelha, ó. Não tem nada a ver. Tá? Um dia lá atrás, eu já votei no Lula, acreditando nele. E, inclusive, eu acho que ele está no lugar certo, pelo que ele fez. E deixou fazer. Pelo que ele fez e principalmente porque ele deixou fazer também. Entende? E outras coisas mais, que eu poderia ficar aqui durante um bocado de tempo. Olha, eu tenho 82 anos. E ontem mesmo, comentando com a esposa, eu não vejo luz no fundo do túnel. Sinceramente. Vou sair daqui. Eu tenho um amigo que é piloto, né? E a gente às vezes conversa e fala assim, nós já estamos fazendo aproximação. Ele até brinca, fala assim, bom, eu espero que não estejamos na reta de chegada. Aquele que entende um pouco de aviação sabe do que eu estou falando. Né?
82 anos é uma boa idade para se colocar, como se diz na gíria, as barbas de molho. Um abraço a todos e espero que tenham me entendido. Aqueles que não me entenderam, paciência. A vida é essa. E as mães, novamente, parabéns pela data. Até a próxima, se houver.